Nós estamos falando de impacto do Evangelho, impacto da espiritualidade, impacto da manifestação de Deus na vida de todos, do seu ambiente, na sua vida. E eu acredito que eu fui muito abençoado por Deus, por ter recebido o tema do impacto de uma restauração na vida do cristão. Eu acredito que é um tema muito importante, ainda mais no dia que nós vivemos, nessa atualidade. Nós precisamos, acima de tudo, manifestar esse impacto, independente das circunstâncias, independente dos meios, independente de quem estiver ao nosso redor. Esse impacto precisa vir através da nossa vida. E eu quero tentar trazer com vocês esse impacto de uma restauração plena em cada um de nós. Amém? Antes eu queria que todos abrissem a palavra em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Abra a Bíblia em Romanos 12, 1 e 2, por favor. Eu queria fazer com vocês o que eu faço com os meus alunos de ABD. Quando eu estou dando aula, eu escrevo Escola Bíblica Dominical. Repita, Escola Bíblica Dominical. E aí eu olho para eles e pergunto, quem esqueceu a Bíblia na Escola Bíblica Dominical? Então aí eu corto bíblica e fica só escola dominical. Gente, pelo amor de Deus, vocês vieram na escola bíblica dominical. Então, por favor, tragam a Bíblia. Eu dar um testemunho para vocês. Eu tenho no meu carro, na realidade acabou hoje, eu tenho no meu carro uma caixa com aproximadamente 30 Bíblias. Eu sempre busco ter no meu carro, lá no porta-mala, com 30 Bíblias. E eu tive a felicidade de distribuir 30 Bíblias para as primeiras Bíblias de 30 adolescentes da nossa igreja. E eu dava para eles e dizia, olha, eu quero ver o cheiro das tuas axilas nessa Bíblia. Antes de você se lembrar de colocar a sua cueca, eu quero que você se lembre de pegar a sua Bíblia e colocar nas suas axilas. Mas você nunca vai se esquecer de vir para a igreja e trazer a sua Bíblia. Até hoje, poucos são os que faltam, e até hoje ainda tem gente dizendo, ó, pastor, cheira aqui, desse jeito lá na nossa escola bíblica. Bênção de Deus. E quando eu descubro que alguém está sem Bíblia, corro atrás. Já teve oportunidades que eu dei uma Bíblia minha, mas o camarada não fica sem Bíblia. A Bíblia fala em Romanos 12, 1 e 2. Podemos ler? Eu gosto muito da tradução Almeida Corrigida Fiel. Tá? Porém, algumas vezes eu posso usar NVI e eu vou tentar falar. Eu vou querer que vocês prestem bem atenção, por favor. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão, na tradução NVI está a palavra misericórdias no plural, de Deus, que apresenteis vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável. Repita, vivo. Repita, santo. Repita, agradável. A Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, gente? Então, a palavra de Paulo em Romanos capítulo 1, 2 é de extrema importância, é um texto absolutamente conhecido na história cristã, na história da igreja. É um texto muito importante, principalmente para a doutrina da ética cristã, da prática cristã. Da mesma forma como João 3,16 está para a doutrina da salvação ou soteriologia, a palavra de Deus, que está em Romanos 12, 1 e 2, está para a ética e prática cristã. É impossível querer ser restaurado e impactar o meu meio se eu não compreendo a importância de Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Se você prestou atenção no texto, nós vamos ver uma exortação ou admoestação, uma condição e uma promessa. Existem três partes principais no versículo 1 e 2. Primeiro é a admoestação de Paulo. Rogo-vos, pois, peço, pois, façam isso, portanto, irmãos, pelas misericórdias, pela compaixão de Deus, que vocês apresentem vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, admoestação. Condição, e não sede conformados com este mundo, mas, se vocês experimentarem a transformação por meio do vosso entendimento, condição. E por último, promessa. Vocês vão experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Amém, gente? É por meio desse texto que eu quero trazer a mensagem de vocês sobre a restauração plena,
do cristão. E eu queria tentar dividir o texto, o sermão, em 3 partes. Primeiro, sinais de uma restauração plena, de uma restauração de Deus. Não adianta eu falar somente do impacto se você não entender quais são esses sinais. Talvez você saia, volte para sua casa sem saber, será que eu estou restaurado ou não? Então, primeira parte, eu vou tentar falar sobre esses sinais. Segunda parte, eu vou tentar falar sobre o impacto nas áreas da vida do cristão. As principais áreas da sua vida, como esse impacto vai acontecer. E por último, como essa restauração vai continuar na sua vida, porque ela não é um processo isolado. Preste bem atenção, por favor. A restauração de Deus, ela não é um processo, ela não é um ato único, ela não é um ato isolado, ela é um processo continuado, contínuo, que você deve experimentar e viver constantemente na sua vida. Amém, gente? Ok? Você não aceita Jesus, pronto, já acabou, pronto, não precisa fazer mais nada. Não existe isso. Quando você entrega a sua vida a Cristo e decide segui-lo, e decide satisfazer a sua vontade, você está se dispondo a todo dia se desenvolver e aprender cada vez mais do Senhor. E esse primeiro ponto que eu quero falar com vocês, que são os sinais de uma restauração plena, me veio à mente um dia que eu fui ministrar numa igreja lá em Natal. Era um congresso e eu trouxe uma mensagem sobre o tema Silêncio de Deus. Após a mensagem, uma senhora chegou para mim dizendo, pastor, eu estou buscando Deus em todos os lugares. Eu estou buscando todos os dons espirituais. Eu estou em 6 meses, eu estou na 4ª igreja que estou congregando, tentando buscar Deus de todas as formas. Mas não consigo encontrar. E aí eu cheguei para ela e disse, olha, talvez o seu problema não esteja exatamente porque você não deve simplesmente buscar, mas o foco do evangelho é entregar a Deus. O foco do evangelho é você ofertar a sua vida em plenitude a Deus. Eu acredito que esse é um ponto interessante para se abordar atualmente, principalmente na nossa igreja. Nessa igreja moderna, queridos irmãos, nós estamos vendo, experimentando muitas pessoas, jovens, adolescentes, adultos, que estão entregando, mas parcialmente suas vidas. Estão entregando, parece que uma parte da sua vida, mas não integralmente. Não estão entregando certas áreas, como por exemplo o jovem rico. A palavra do Senhor fala em Mateus capítulo 19, versículo 16, que existia um jovem rico que chegou para ele dizendo, Senhor, o que eu tenho que fazer para entrar no teu reino? E aí Cristo fala, olha, tu não deve matar, tu não deve roubar, tu não deve se prostituir, tu tem que honrar teu pai e tua mãe. Tudo isso aí eu faço. Tudo. Por que ele disse isso, irmãos? E aí Cristo disse, olha, pega tudo que tu tem, tudo, vende e dá aos pobres. E aí vem e me siga. O que foi que esse homem fez? O que foi que esse jovem avarento fez? Deu as costas, baixou a cabeça e voltou para o seu cantinho. Por quê? Porque ele não estava disposto a entregar tudo. Amém? Ele não estava disposto a entregar tudo ao Senhor. Meu receio é que tem muitas pessoas hoje no contexto cristão que acham que estão entregando tudo a Deus porque estão passando 2 horas no domingo num culto. E quando o culto demora para 2h20, manda uma mensagem para o pastor Paulo dizendo, pastor, está muito cansativo o culto, tem como reduzir mais 30 minutos? Muitas pessoas acham que é um esforço muito grande entregar tudo a Deus, mas na realidade não é bem por aí. Na realidade, quem devia estar fazendo o esforço era o Senhor, e é Ele que faz. Porque entregar não é esforço, é receber que é esforço. Preste bem atenção nisso, amém, gente? Então, essa senhora lá em Natal talvez estava experimentando um problema, um desafio, porque ela estava querendo buscar tudo de Deus, eu quero buscar tudo, mas ela não estava talvez disposta a entregar a sua vida por inteiro. Eu acredito que esse é um problema também que assola nossos jovens. Sabe, uma vez eu estava conversando com a minha esposa e talvez um dos desafios que nós temos na atualidade é que muitos estão indo até o limite para não pecar, sabe? Mas não é o limite de distância, eu estou longe do pecado, é o limite de proximidade. Às vezes eu penso, filha, falo para minha esposa, filha, às vezes eu acho que muitos jovens não fugiriam da mulher de Potifar, tentariam sentar com ela na cabeceira da cama pregando Jesus. Muitos jovens tentariam fazer o possível e o impossível para abraçá-la. Ô, minha filha, deixa eu te mostrar um amor perfeito. E talvez alguns até pensem que o fato de José ter corrido demonstra fraqueza.
Bom, eu confesso para vocês, gente, que não é bem por aí que eu penso. E acredito que o Evangelho, a proposta do Evangelho, é que a gente oferte tudo diante de Deus. Deposite tudo diante do Senhor. E aquilo que pode, porventura, nos atrapalhar de ter uma comunhão plena, verídica, real com o nosso Pai, que nós possamos nos livrar o quanto antes. Por favor, pense nisso. Amém? A palavra do Senhor nos fala, após a restauração, evidenciam-se sinais de mudança, que implicam são 3 pontos principais desses sinais no contexto da minha palavra. O primeiro, sacrifício vivo. Repita, sacrifício vivo. Se eu estou disposto a ser restaurado plenamente, eu vou me tornar um sacrifício vivo. Segundo, sacrifício santo. E terceiro, sacrifício agradável. O primeiro, Paulo ele faz uma espécie de paradoxo entre sacrifício vivo diante dos romanos e judeus, com um sacrifício abatido, com um sacrifício morto, que é tradição judia. Porque diante da lei, da Torá, da lei dos judeus, preste atenção por favor, o sacrifício era entregue diante do altar e era cortado, imolado, era assassinado, era morto, era colocado ali como um sacrifício morto. Paulo, ele traz para nós um paradoxo. Ele diz, olha, agora vocês não são sacrifício morto, vocês são sacrifício vivo. Fica até um pouco uma questão no ar. Como pode um sacrifício ser vivo? Porque a própria palavra sacrifício denota para nós morte. Amém, gente? Mas nós não somos um sacrifício morto. Nós somos um sacrifício vivo. Por que Paulo faz questão de dizer isso? Porque Paulo faz questão de falar que nós estamos vivos diante de Deus. Porque é por meio da sua vida, porque é por meio da sua conduta, porque é por meio da restauração plena de Deus no teu meio, no teu cotidiano, na tua casa, no teu condomínio, no teu colégio, no teu trabalho. É por meio da tua vida que as pessoas vão ser impactadas e conhecerão a luz e o sal de Deus. Deus quer que você esteja vivo, mas não é pouco vivo não, irmão. É o máximo de vivo possível. Se for necessário evangelizar, nós vamos. Se for necessário falar de Deus, nós vamos. Se for necessário abrir mão da minha vida para agradecer e glorificar o Senhor, eu vou fazer. Porque eu sou um sacrifício vivo. Amém, gente? Portanto, preste bem atenção nessa questão de Paulo. Paulo faz questão de fazer esse paradoxo de vivo com abatido, sacrifício vivo, sacrifício morto. Em Salmo 51, 17, a Bíblia diz, sacrifício para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e um contrito. Um coração contrito Deus não desprezarás. Outro ponto importante como sinal de uma restauração plena é sacrifício santo. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, santo. A santidade, gente, ela proporciona, acima de tudo, acesso ao Pai. Amém? Acesso ao Pai. Repita, santidade, acesso ao Pai. Muitas pessoas talvez estejam na igreja, mas não estão conseguindo sentir a presença de Deus como gostariam, ou ter a presença de Deus como gostariam, talvez porque a santidade, o processo de santidade no coração dela não esteja se desenvolvendo como deveria. A santidade é o que nos proporciona estar íntimo de Deus, tendo em vista que Deus não coabita onde existe pecado. Deus não se relaciona onde existe o pecado dominante. Amém, gente? Não tem como Deus se relacionar. Por isso a santidade, ela proporciona acesso ao Pai. Se eu me prostro diante de Deus e decido obedecer os seus mandamentos, seus conceitos, seus princípios, eu vou ter sim acesso ao Pai e poder o chamar de Abba Pai. Em Êxodo capítulo 29, 37, a palavra de Deus fala, e o altar será santíssimo, tudo o que tocar o altar, este será santo. Ser semelhante a Cristo, para nós, queridos irmãos, é receber sua natureza e seu exemplo de santidade. Por que é importante falar isso? Porque o teu foco, gente, presta atenção, o teu foco, o teu exemplo, não é o pastor Gustavo, não é o pastor Paulo, o teu exemplo maior é Jesus Cristo de Nazaré. Amém, gente? O teu exemplo maior, a base e a estrutura que você deve ter como foco, como exemplo, é Jesus. Por isso nós devemos sempre nos moldar diante do seu caráter, nos moldar diante das suas características, a fim de que possamos nos tornar cada vez mais semelhante a Cristo. Quantos estão entendendo? Amém, gente? Ok? Terceiro sinal de uma restauração completa, ou de uma restauração plena,
é um sacrifício agradável a Deus. Paulo usa esse termo agradável, em algumas traduções satisfatório. Isso implica num esforço contínuo, de agradar a Deus, sempre na busca da pureza, sempre na busca da santidade, sempre na busca de estarmos cada vez mais parecidos com o Senhor. Portanto, se você está pretendendo ter essa restauração plena, impactante na sua vida, você vai ser um sacrifício vivo, você vai ser um sacrifício santo, e você vai ser um sacrifício agradável para a honra e para a glória de Deus. Amém? Portanto, estes são os sinais. Agora vamos falar do impacto da restauração na vida do cristão. O professor Dr. John MacArthur, ele separa 4 áreas, segundo esse texto, o contexto, em que o impacto do cristianismo é evidente na vida da pessoa. A primeira é a alma, a segunda é o corpo, a terceira é a mente e a quarta é a vontade. Repita alma, repita corpo, repita mente, repita vontade. Amém, gente? A primeira área que eu quero falar com vocês é a alma. A alma, ela representa a essência do ser humano. A alma representa a essência do ser humano. A palavra do Senhor fala em Romanos, no capítulo 12, versículo 1, como nós lemos: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Paulo apela para que a gente compreenda os 11 primeiros capítulos de Romanos. Os 11 primeiros capítulos de Romanos, Paulo ele faz uma abordagem das manifestações da misericórdia de Deus. Paulo faz a abordagem das manifestações da sua graça nas nossas vidas, para que a gente compreenda que nós precisamos ser gratos pela manifestação que Deus colocou diante de nós. Precisamos ser gratos diante do sacrifício de Cristo. Essa gratidão ela tem que estar evidente em todos os momentos das nossas vidas. Por meio dessa gratidão, nós temos que entregar em constrangimento a nossa alma em sacrifício. A nossa alma para Ele em essência. Não somente uma parte da minha vida, não somente uma parte do que eu sou, mas a minha alma, o que está dentro de mim, a minha essência. Paulo ele apela para que a gente esteja cada vez mais grato diante do sacrifício de Jesus, para que a gente possa compreender que jamais, em nenhuma hipótese, iríamos fazer por onde merecer que Cristo fosse até aquela cruz por nós. Mas, devido a essa manifestação de amor perfeito, incondicional e sacrificial, nós precisamos manifestar essa gratidão. E a melhor maneira de manifestar essa gratidão é ofertando diante do altar do Senhor a nossa alma, ou seja, a nossa essência, tudo que nós possuímos no nosso interior. Em 1 Samuel, capítulo 15, 22, a palavra de Deus fala: eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor é do que a gordura de carneiros. O profeta está querendo mostrar para nós que não adianta de nada você chegar com animais diante do altar, se no seu coração você não está disposto a obedecer. Será um sacrifício recusado. Ok? Estou indo rápido demais lá atrás. Amém? Obrigado, irmão. Será um sacrifício recusado, se eu não me dispor em entregar a minha vida, a minha essência diante do Senhor. Eu gosto de fazer essa questão aqui, trazer a lembrança da gente, exatamente o episódio de Caim e Abel. Eu não sei se vocês recordam, mas a Bíblia fala que Abel separou as suas primícias. Abel separou o que ele tinha de melhor. A palavra do Senhor também diz que Caim separou o fruto da terra. Repita, fruto da terra. Caim separou o fruto da terra. Preste bem atenção. A palavra do Senhor define qual é o sacrifício que Abel levou, que era seu melhor cordeiro, seu melhor animal, as suas primícias. Porém, a palavra define qualquer coisa para Caim, um fruto da terra. Um fruto da terra que pode ser qualquer um. Como Caim se dispôs a sacrificar de qualquer jeito, este sacrifício foi rejeitado. Porque o que Deus queria mesmo era que a sua alma fosse entregue a Ele, que a essência do seu interior fosse entregue a Ele. Não queria simplesmente animais, mas queria que a essência fosse entregue a Ele. E o sacrifício, por conseguinte, do seu irmão, de Abel, foi aceito. Eu quero muito que todos percebam, queridos, que de nada adianta você estar na igreja, de nada adianta você se matricular em todos os ministérios, de nada adianta você se capacitar de todas as formas possíveis, se você não entregar a sua vida em essência ao Senhor, se você não entregar a sua alma em essência a Deus.
Porque quando você é restaurado plenamente, o primeiro ponto que faz diferença é a sua alma. Porque a partir deste momento, ela pertence ao Senhor. Ela não pertence ao mundo, ela não pertence a um namorado, ela não pertence a uma namorada, ela não pertence a um pai, ela não pertence a um filho, ela não pertence a um marido, a uma esposa, a um trabalho, a qualquer plano de vida. A sua alma pertence a Deus e ponto final. Eu estava falando hoje com os jovens na EBD. Tu quer saber se o teu namoro vai dar certo? Tu vai chegar para o teu namorado e tu vai fazer a seguinte pergunta, mas preste bem atenção. Tu vai fazer assim: amor, tu me ama mais do que Deus? Tu ama mais quem? Eu ou tu ama Deus? Se ele disser que te ama, termine o namoro imediato. Imediatamente. Termine o namoro, mas termine... Meu filho, vamos orar, não dá certo. Faça esse convite, faça essa pegadinha, Pode fazer. Mas se ele disser que ele ama mais Deus do que você, pode preparar, meu amigo, para o noivado e depois para o casamento. É sério, irmãos. Por que eu tenho absoluta certeza que se minha esposa estiver numa sala de uma clínica e chegar o Brad Pitt e sentar no lado dela, por que eu tenho certeza que ela não vai trair, muito embora ele seja milhões de vezes mais bonito que eu? Porque eu acredito em Deus, irmão. É sério. Porque eu confio no Senhor. Eu sei que Deus não vai deixar minha esposa cair. E se cair, chegar no momento, ela vai sair correndo como aconteceu com José. Eu acredito em Deus. Eu não acredito na força da minha esposa, não. Porque a carne, ela é fraca. A diferença na vida do cristão é Jesus. Portanto, se tu quer ver uma vida constante na presença de Deus, se tu quer ter uma família abençoada na presença de Deus, se tu queres ter um relacionamento baseado na palavra de Deus, que Deus esteja acima de tudo, que Deus esteja acima dos teus filhos, acima do teu namoro, acima do teu casamento, acima do teu trabalho, acima de todas as coisas da tua vida. Porque aí Deus vai te abençoar, meu amado. Porque aí Deus vai te abençoar. Presta bem atenção nisso. Mateus, capítulo 6, 33. A Bíblia fala: buscai primeiro o reino e as outras coisas vos serão acrescentadas. O autor, Cristo, faz questão de falar que as outras coisas vos serão acrescentadas na forma passiva. Amém? Olha para mim, vou perguntar de novo, ó. Cristo faz questão de colocar que as outras coisas vos serão acrescentadas na forma Vocês sabem, hein? Isso aí. Por que é na forma passiva? As outras coisas vos serão acrescentadas. Porque quem vai acrescentar a você as coisas que você está precisando, não é a tua capacidade nem teu esforço. Não é o dom meritório. A graça de Deus não é meritória. Não é pelo que você fez ou deixou de fazer que alcançou a salvação. Deus vai distribuir de acordo com o seu querer, de acordo com a sua vontade e no momento certo, meu irmão. É por isso que faz toda a diferença quando o cristão se entrega totalmente a Deus. Porque quando você se entrega totalmente a Deus, o Senhor tem controle de tudo da sua vida. E à medida que você for precisando, Ele vai acrescentar. Amém? Olha a pessoa que está diga assim, está na voz passiva. Vos será acrescentado, diga. Amém? Vamos continuar. Existe um impacto na vida de um homem na Bíblia, porque entregou a sua alma, entregou a sua essência ao Senhor. Este homem se chama Estevão, presta atenção. Atos capítulo 6, 8, a Bíblia diz: Estevão, um homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Estevão dispôs-se a servir não somente os alimentos. Era esse o propósito inicial que os diáconos estavam sendo distribuídos. Mas Estevão dispôs, além de servir os alimentos, a ministrar em todos os tempos oportunos a palavra do Senhor. De tal forma que ele foi o primeiro mártir do cristianismo após Cristo. Ele morreu falando de Deus, se dispôs a falar do Senhor até a última gota de sangue. Porque este homem entregou a sua essência a Deus. Quando você entrega a sua essência ao Senhor, você impacta as pessoas que estão ao teu redor de tal forma que elas olhem para você e vejam a diferença na sua vida. Vejam que você é luz e vejam que você é sal. Amém?
Muitas pessoas pensam, pastor, por que eu tenho que entregar a minha vida? Por que eu tenho que entregar a minha alma? Por que eu tenho que entregar a minha essência? Que gratidão é essa que eu não sei? Eu falei para você que de Romanos capítulo 1 até o capítulo 11, e alguns outros pontos também, Paulo ele faz menção das manifestações da graça e da misericórdia de Deus. E dentro desse contexto, eu vou te dar 13 razões, vou te dar 13 motivos, eu vou te dar 13 razões pelas quais a sua vida é valiosa diante de Deus. Eu vou te dar 13 razões para você entender que a graça de Deus, que o amor de Deus e que a sua misericórdia está nas nossas vidas hoje e sempre. Primeiro está em Romanos, capítulo 8, 35, amor. Graça, Romanos 5, 2. Fé, Romanos 5, 1. Justificação, Romanos 3, 24. Paz, Romanos 5, 1. Conforto, Romanos 1, 11. Poder, Romanos 1, 16. Esperança, Romanos 5, 4. Alegria, Romanos 12, 12. Paciência, Romanos 15, 5. Bondade, Romanos 2, 4. Espírito Santo, Romanos 5, 5. E por último, e não menos importante, aquilo que o mundo tenta tirar de você, ou até conseguiu em alguns, honra, Romanos capítulo 2, 10. Tudo isso Deus te dá, porque a tua vida é valiosa diante de Deus. O mundo pode até não reconhecer esse valor, mas Jesus reconhece. Foi por isso que Ele morreu por você. Quem pode glorificar a Deus aqui, diga amém. Esse último ponto é muito importante. Eu queria ter mais 2 horas para falar com vocês. Honra. O que tem de jovens, pastor? O que tem de adolescentes que chegam para a gente desonrados? Desonrados. E esse sentido de honra não é somente a questão sexual, não. Ai, tirar a minha virgindade. Vai muito além. Desonrados pelos pais, que falam que é uma coisa, você é uma coisa. Desonrados pelos amigos, que simplesmente abandonaram. Desonrados pelos filhos. Quantos pais hoje estão sendo desonrados pelos filhos? Porque não são reconhecidos como pais. Eu quero dizer para você que Jesus trouxe essa honra de volta para ti, viu? Tudo bem que um homem ou uma mulher pode não te reconhecer e não atribuir a você essa honra da maneira correta, mas Deus atribui a você a honra de Cristo. A honra proporcionada na cruz. Ok, gente? Amém? Segunda área que nós podemos analisar é o corpo. Presta atenção, por favor. O corpo, a primeira área que eu analisei com vocês, impactada com a restauração, é a alma. A segunda é o corpo, repita, corpo. Apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável. Romanos 12, 1. Nós já vimos a importância do vivo, a importância do santo e a importância do agradável. Agora eu quero ver com vocês um ponto muito importante. Existia um dualismo filosófico em Roma. Os romanos, eles exaltavam muito a mente, a capacidade de pensar, o intelecto, o raciocínio, em detrimento do corpo. Para os romanos, o corpo não valia nada, tinha que ser mortificado. O corpo não tinha sentido algum. E Paulo faz questão, para a gente apresentar em Romanos 12, 1, vossos corpos. Ele faz questão de dizer, vossos corpos, como sacrifício vivo, santo e agradável. Paulo ele não fala para os romanos, vossas mentes, vossos pensamentos, vosso intelecto. Ele fala para os romanos, vossos corpos, justamente para que haja uma recuperação do valor dos corpos no meio do cristão. Por que é tão importante então, pastor, o corpo? Por que é tão importante então o corpo? Simples. A Bíblia fala em 1 Coríntios 6,19, ou não sabeis que vosso corpo é templo do Espírito Santo, templo e morada do Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 4, 3, 4, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa. O nosso corpo como um todo, queridos irmãos, representa tudo que nós possuímos aqui na terra. Não somente pensamentos, razões, mas sentimentos, as emoções que estão ao nosso redor. Deus pretende trabalhar por meio do nosso corpo para que várias pessoas sejam impactadas ao nosso redor.
para que várias pessoas realmente sintam a diferença na nossa vida. E nós devemos prestar a Deus nossos corpos santos. Nós devemos prestar a Deus nossos corpos imaculados, nossos corpos como templo e morada do Espírito Santo, a fim de que, por meio dos nossos corpos, as pessoas sejam impactadas e conduzidas ao Evangelho pleno e sacrificial de Cristo. Quem está entendendo, diga amém. Terceiro impacto, terceira área que o impacto de uma restauração faz na vida do cristão: mente. Um grande teólogo, que eu gosto bastante de ler alguns livros, uma vez foi questionado a respeito qual é a maior necessidade da igreja atual. Ele respondeu na hora: peibufo, mente renovada. Mente renovada é a maior necessidade da igreja atual. A Bíblia fala em Romanos 12:2, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Repita mais forte: renovação do vosso entendimento. Em outras traduções, renovação da vossa mente. Percebam que essa é a condição que eu li para vocês lá no começo da palavra, que é por meio da renovação da vossa mente que nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E essa renovação da mente é o que está faltando hoje em dia nas igrejas. E o que significa mente renovada? Mente renovada compreende que não há outro caminho para a redenção que não seja por meio de Cristo. É lógico que só há um caminho para ser salvo: Jesus Cristo de Nazaré. A palavra do Senhor fala em 1 Coríntios 2:16, mas nós temos a mente de Cristo. Repita: mente de Cristo. Não é a mente do pastor Gustavo, não é a mente da pastora Juliana, do seu líder de PG. Nós temos a mente de Cristo. Cristo atribuiu a nós suas características mentais, por meio do seu caráter. Quando nós nos dispomos a ter o caráter de Cristo, significa que as características do Senhor são recebidas por nós, mas não somente as características externas, mas principalmente as características essenciais, internas, a mente. Nós passamos a ter a mente de Cristo. Efésios 4:23, e vos renoveis no espírito da vossa mente, que a sua mente seja renovada constantemente. Muitas pessoas hoje não estão conseguindo entender o que é mente renovada, estão sendo aprisionadas em vários pontos. Primeiro, legalismos, tradicionalismos. Quem está entendendo, diga amém. São mentes que estão presas há séculos. São mentes que estão sendo escravizadas há séculos. São mentes que estão sendo esquartejadas por dogmas, pensamentos pagãos, que faz com que essa pessoa experimente uma falsa liberdade, que faz com que essa pessoa experimente um falso evangelho, porque a sua mente ainda está presa lá atrás, lá no paganismo, no tradicionalismo. E muitas pessoas também têm suas mentes renovadas devido a pecados que ainda não foram curados, pecados de dezenas de dias, dezenas de anos, mas ainda não foram liberados perdão. Talvez você esteja passando por um momento parecido com esse. Presta atenção, por favor. Talvez você ainda não tenha conseguido liberar perdão para pessoas próximas de você, que cometeram um erro na tua vida, que erraram contra você há 10, 20, 30 anos. Talvez você ainda não tenha conseguido se libertar dessa prisão, da mágoa, do rancor, da raiva, da ira. Quero dizer para ti, irmão, o sangue de Cristo te basta. Quando a ira quiser entrar no teu coração de tal forma que deixe você descontrolado ou descontrolada, olha para o espelho e diz: o sangue de Cristo te basta. Nós temos o sangue de Cristo, irmão. Bote na sua cabeça que a vingança não pertence a você, a vingança é de Deus. Amém, gente? Coloquemos nossa vida diante do altar do Senhor e nos entreguemos constantemente a Ele, mas não parcialmente, e sim totalmente ao Senhor, totalmente a Deus. Mente renovada significa isso. A não conformação com o mundo gera uma inquietação. Eu não me conformo com as práticas do mundo, então a minha mente fica inquieta. A minha mente não aceita as práticas pecaminosas de tal forma que repudia os padrões mundanos que estão contra a vontade do Senhor. Eu não aceito que os padrões do mundo entrem na minha casa, aqueles padrões que não estão de acordo com a palavra de Deus. Não aceito. Eu quero que a minha casa seja bênção de Deus, eu quero que a minha casa seja um canal de bênçãos, um canal de paz, um canal de misericórdia, que faça a diferença na vida das pessoas.
que faça a diferença na vida de todas as pessoas que entrarem no meu lar. Quero que você tenha esse pensamento. 1 João capítulo 5, versículo 19, a Bíblia diz: sabemos que somos de Deus e todo mundo está no maligno. Não tente condicionar certos padrões à palavra de Deus. Não tente condicionar certas práticas pecaminosas que o mundo vivencia dentro da igreja, dentro da tua conduta cristã, dentro da tua vida. Não tente, não tente, não tente. Porque a proposta do Senhor é te livrar desses fatores que aprisionam o mundo. A proposta de Deus é te livrar de todos esses fatores que deixam você escravo, principalmente do pecado. A proposta de Deus é te livrar de tudo aquilo que te condena, meu amado. A proposta de Deus é entregar para você liberdade. Não libertinagem, mas liberdade e liberdade verdadeira para todo sempre. Amém? Muitas pessoas hoje estão sendo confrontadas nessa mente. E o exemplo que me vem na cabeça é Pedro. A palavra do Senhor fala que Deus revelou para Pedro, Deus deu uma visão para Pedro de um lençol. E com ele vários animais impuros, que segundo a tradição judia, não podia comer. Amém? Vários animais impuros. Né? E Pedro disse: o que tu queres que eu faça, Senhor? Come. Aí Pedro olhou e disse: não, Deus, eu não vou comer isso porque isso é impuro. Não vou comer isso. E aí Deus fala para Pedro: Pedro, eu purifiquei. Eu purifiquei. Por acaso você não quer comer o que eu purifiquei? Por que Deus deu essa visão para Pedro? Porque Pedro iria evangelizar um centurião lá em Roma, Cornélio, que não era judeu. E esse Cornélio não tinha a mesma prática de Pedro, não tinha a mesma história pregressa de Pedro, embora fosse um homem cristão, embora acreditasse em Deus. A vontade de Deus era que Pedro, queridos irmãos, se desprendesse de todas essas tradições, legalismos, para falar de Deus para todas as pessoas, para falar de Deus para todas as criaturas. A mente de Pedro, nesse momento, ainda estava presa em tradições, legalismos. Porém, Deus curou, mostrando que o amor dele atinge a todos, independente da raça, da nacionalidade, independente da cor, independente de quantos dígitos tem no contra-cheque, independente da marca de roupa que a pessoa anda e principalmente da marca de carro que o camarada tem. Deus ama todo mundo porque Ele se sacrificou o seu Filho para que todos nós pudéssemos alcançar a salvação. Última área que nós somos impactados quando dispomos de uma restauração verdadeira é a vontade. Uma vez eu estava conversando com um jovem e: pastor, como eu posso fazer, como eu posso descobrir a vontade de Deus? Como eu posso descobrir qual é a vontade do Senhor? Como eu posso descobrir qual é a vontade de Deus? Eu não sei, o que eu faço? Sabe? E aí me veio à mente: meu Deus, parece que as pessoas hoje pensam que a vontade de Deus, Deus pegou a vontade dele e colocou numa caixinha escondida, sabe? E não quer mostrar para ninguém. A minha vontade é minha, tu não tem nada a ver com ela. Às vezes a pessoa trata a vontade de Deus como uma dieta. Eu tenho que fazer, mas eu não quero parar de comer pão. Né? Tem muita gente que ama pão. Muita gente que ama pão. Ah, eu amo pão, bacon, misericórdia. Um sanduíche sem bacon é a mesma coisa de não ter nada. Então, como é que eu vou fazer dieta, pastor? Muita gente trata a vontade de Deus como uma dieta. Algo que tem que ser feito, mas que eu odeio. Eu odeio. Muita gente trata a vontade de Deus até mesmo como uma loteria. Tipo assim: cara, bicho, tu foi sorteado e tu casou com uma mulher linda, velho. Gente, quantas vezes eu escutei isso? Misericórdia. Quantas vezes alguém chegou para mim: o que tu fez para casar com aquela mulher, cara? Aí eu falo: pô, foi minha beleza, velho. Diga misericórdia, irmão. Olha aqui, ó. A vontade de Deus é tão perfeita que eu acho que uma das pessoas mais diferentes de mim que existe na vida é a minha esposa. Por exemplo, de manhã eu gosto de acordar cedo, ela gosta de acordar tarde. Eu gosto de tomar café puro, ela gosta de tomar café com leite. Eu gosto de chocolate meio amargo, ela gosta daquele chocolate mais doce possível. Eu gosto de dormir de rede, se eu botar ela para dormir de rede, no outro dia ela nem acorda direito. De tão dor que tá. Eu gosto de tomar o café com pão. Ela pega o pão,
ela molha no café, ela mexe desse jeito como se fosse uma colher. Talvez para mexer melhor o açúcar. E aí quando tira, você percebe que metade do pão já está lá embaixo. E aí quando eu vejo ela fazendo isso, eu perco a vontade de comer. Eu gosto de comer batatinha frita, eu gosto muito. E também gosto de sorvete. Ela pega batata, quantas batatas puder, e ela bota na taça de sorvete e vai comendo. Aí eu digo assim, como é que Deus separou a você, a mim, eu, a você? Como é que Deus fez um negócio desse? Sabe por quê? Vontade de Deus. Sabe o que foi que Deus viu? Olha, Juliana, tu vai casar com Gustavo, porque vocês dois juntos vão me servir melhor. E essa é a maior proposta para você saber se um namoro está dando certo ou não. Tipo assim, tu tá com 2 meses de namoro, aí tu pergunta, Deus, depois que eu comecei o namoro, eu estou mais perto de ti. Depois que eu comecei o namoro, eu tô orando mais, eu estou mais sensível. Ou faz tempo que eu não leio a Bíblia, faz tempo que eu não jejuo, faz tempo que eu nem sequer vou ao culto. Faz essa pergunta. Faz essa pergunta. A vontade de Deus, queridos irmãos, ela é evidenciada no nosso dia a dia. E eu quero dizer para você que ela não está perdida. Repita, não está perdida. A vontade de Deus não está escondida. Deus não pegou a vontade dele, colocou aqui e diz, eu quero ver quem é que acha. Deus não fez isso. A vontade dele está exposta para todos nós em um livro que foi mais vendido do que a revista Contigo, para convosco, com todos. O livro se chama Bíblia, o livro mais vendido do mundo, de toda a eternidade humana. A vontade de Deus está na Bíblia. Basta você pegar e lê-la. E é isso que eu falo com todo mundo que chega para mim dizendo, pastor, onde é que está a vontade de Deus? Está na Bíblia. Está na Bíblia. Simples assim. A vontade de Deus está na Bíblia. Quando eu estou experimentando uma restauração plena de Deus, a área da minha vida que vai ser impactada é a vontade. E eu quero ler para vocês o que Davi fala no Salmo 143, versículo 10. Ensina-me, repita, ensina-me a fazer a tua vontade. Davi não diz, Senhor, coloca por escrito qual é a tua vontade, pelo amor de Deus. Senhor, descreve qual é a tua vontade. Senhor, mostra um filme para mim para saber qual é a tua vontade. Senhor, escreve por tópicos. Escreve por tópicos qual é a tua vontade. Davi não faz isso. Davi pede só uma coisa, ensina-me a fazer a tua vontade, ainda que eu não a entenda. Amém? Ainda que eu não a compreenda, ainda que eu não saiba nem direito qual é a tua vontade. Digo mais, se eu não for entender, eu nem quero ir atrás dela, eu só quero fazê-la na minha vida. Às vezes a gente não entende a vontade de Deus mesmo não, irmão. E se você for passar muito tempo questionando e perguntando, você vai perder tempo, vai andar em círculos, da mesma forma como o povo de Israel andou no deserto. Não adianta, às vezes, Deus ele mostra um caminho ou outro e você vai, mas não adianta ficar quebrando a cabeça. A melhor forma, às vezes, é você fechar os olhos e dizer, eu quero fazer a tua vontade mesmo que eu não entenda direito. Amém, gente? Então pensa bem nisso, tá? Pensa bem nisso. Ensina-me a fazer a tua vontade. Antes de eu entendê-la, eu quero fazê-la. Eu quero fazê-la. Eu quero fazê-la. Sabe por que Deus é tão bom? E às vezes Ele não te explica qual é a vontade dEle para você? Porque se você entender ipsis litteris que está lá, você não vai querer fazer. Você não vai querer fazer. Esse é um dos motivos. Presta atenção, por favor. Embora pecadores, o impacto que nós temos de Deus na nossa área vontade é demonstrar ao mundo que essa vontade que Deus ministrou em nós, que é a vontade dEle, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Se eu me disponho a fazer a vontade de Deus, as pessoas vão olhar para mim e vão ver que essa vontade ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Vocês podem lembrar um homem que orou dizendo que não ia fazer a sua vontade, mas a vontade de Deus? Vocês podem lembrar aí um homem que mesmo sofrendo, agonizando,
se pôs em oração, numa vigília, num local altamente simbólico, e disse: Senhor, que não seja feita a minha, mas que seja feita a tua. Quem foi esse homem? Jesus. Jesus. Quando Jesus, queridos irmãos, fez essa oração, o impacto dela até hoje nós sentimos. E as novas gerações também sentirão. Porque o impacto de fazer a vontade de Deus sempre vai gerar salvação. Repita, o impacto de fazer a vontade de Deus sempre vai gerar salvação. Muitas vezes a gente também cai em alguns questionamentos. Senhor, quantas vezes eu falho, sou pecador, sou falho, e não consigo completar a tua vontade como um todo, o que eu tenho que fazer na minha vida? A resposta está nesse texto que nós lemos. Em Romanos capítulo 12, 1, Paulo fala, esse é o terceiro ponto da mensagem, quando você continua restaurando a sua vida, quando você tem uma prática de restauração contínua e disposta diante de Deus. Romanos capítulo 12, 1, a palavra do Senhor fala, que apresentei vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Repita, culto racional. Eu quero fazer com que vocês entendam por que Paulo usou culto racional. Primeiro, culto. Paulo ele trouxe a palavra culto para nós, tirando do templo, do ambiente físico, do ambiente quadrado, do ambiente eclesiástico, falando no sentido de estrutura física, e trouxe para a nossa vida a palavra culto. O culto não são 2 horas no domingo. O culto começa principalmente quando você sai daquela porta e você vai ou não aplicar o que você aprendeu hoje. Uma vez eu conversei com um pastor amigo meu lá de Fortaleza, muito experiente, amo muito ele. Eu perguntei para ele, cara, como é que está a tua vida? Está tudo bem? Você está conseguindo ministrar? Está tudo bênção? Ele falou para mim, Gustavo, mais do que nunca, eu estou sendo desafiado pelo Senhor. Porque o dia mais difícil da minha vida é segunda-feira pela manhã. Mas por quê? Porque eu tenho que aplicar tudo que eu preguei domingo. E Satanás arma coisas contra a minha vida de tal forma que parece que tudo que eu preguei domingo eu tenho que colocar em prática segunda de manhã. Mas eu tenho que colocar em prática segunda de manhã, senão eu não posso subir no altar da minha igreja para pregar. Com que autoridade eu vou subir no altar da minha igreja para pregar? Eu quero convidar todos vocês hoje, ao sair dessa igreja, cultuar a Deus com a tua vida. Amém? Cultue a Deus com a tua vida. Desde o acordar até o dormir. Desde o tomar café da manhã até o jantar. Desde o pagar as tuas contas no dia até você receber a ajuda de outras pessoas e saber expressar a gratidão no dia a dia. Paulo ele tirou o culto de somente esse ambiente físico para colocar um culto interno, um culto com a nossa vida. E terceiro e segundo ponto, que é o culto racional. Por que Paulo usou o termo racional? No grego esse racional está como um adjetivo, logikos, com K, logikos. Esse logikos, ele é derivado de um termo chamado logos, que é usado mais de 300 vezes no Novo Testamento, em especial João, capítulo 1. Ele usa o logos para expressar, e o verbo se fez carne, o verbo era Deus, e por aí vai. Por que é tão importante a gente entender esse adjetivo, lógicos, que é derivado de logos? Logos significa o princípio divino da razão universal. E João qualifica logos como sendo Jesus. Em outras palavras, o nosso culto, a nossa vida tem que ser qualificada com Cristo em nós. Se você não consegue concluir toda a vontade de Deus na sua vida, talvez seja porque você esteja tentando com a sua própria força. Faça o seguinte, saia e deixe Jesus entrar. Saia e convide Jesus para entrar. Que você vai conseguir, sim.
você vai conseguir estar no centro da vontade de Deus. Por último, John Stott falou uma frase absolutamente espetacular no seu livro Mensagem Romana. Ele fala assim: não devemos preservar a nossa santidade fugindo do mundo, nem sacrificá-la nos conformando com ele. Eu quero muito, e eu oro todos os dias pelos nossos adolescentes, que a nossa igreja, que a IBAC, possa impactar de um jeito que as pessoas olhem para cá e vejam o que tem diferente dessa igreja que não tem nas outras. O que tem diferente, que é difícil de encontrar. Eu não quero ver meninas que dançam, não somente isso, meninas que dançam maravilhosamente. Eu não quero ver grupos de louvores que tocam espetacularmente. Sabe por quê, gente? Isso tu encontra. Não. Eu quero que as pessoas olhem para cá, visitem só uma vez, e vejam, caramba, que é isso? Esses jovens estão experimentando a renovação, o avivamento. Esses jovens dizem não ao mundo. Como é que pode? Esses jovens não se misturam. Os jovens hoje em dia sentariam ao lado da esposa de Potifar, mas estes jovens saem correndo sem medo e sem vergonha. Esses jovens respeitam os pais e dizem, bênção pai, antes de sair. Esses jovens não têm vergonha de abraçar o pai na frente dos amigos. Sabe por quê? Porque eu tenho que honrar o meu pai. Esses jovens aprenderam a perdoar. Sabe por quê? Porque é perdoando que nós vamos ser perdoados. Esses jovens aprenderam que é amor sacrificial. E eles estão dispostos a abrir mão de um trabalho. Eles estão dispostos a abrir mão de um namoro. Eles estão dispostos a abrir mão de dinheiro. Eles estão dispostos a abrir mão de qualquer fator que possa tirar a santidade deles. Você está comigo? Você está comigo? Eu quero que nossa igreja, queridos irmãos, possa impactar. Não somente Águas Claras, mas qualquer pessoa que entrar neste lugar e sinta a presença do Senhor aqui. Se você entendeu essa palavra, dá uma salva de palmas a Deus.